Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro debate do Ecos da Cultura, que é o canal aqui da Escola Chico Rezende. E a gente vai começar hoje essa roda de discussão com os alunos para falar sobre a importância de cultura e educação caminharem juntas. Então, é essa pergunta que os alunos vão estar respondendo. Cultura e educação precisam realmente caminhar juntas? Sim ou não? Por quê? E eu já começo passando a palavra para aquele que vai poder falar um pouco para a gente sobre isso. Oi pessoal, bem-vindos. Estamos aqui, nós somos o Ecos da Cultura. Bom, o Douglas propôs para a gente esse tema, que é cultura e educação, e se deve ou não caminhar juntos. Na minha opinião, na visão que eu tenho da sociedade, o correto seria sim a cultura caminhar junto com a educação. Por quê? Porque a cultura, ela é toda a forma de manifestação que o povo, uma etnia, um país, uma cidade, etc., tem para se expressar. E a educação deve refletir aquilo que vem no dia a dia. Então não adianta você pegar uma coisa que é dinâmica e que é rotina lá da Arábia, se você não convive com isso. Então a educação tem sim que caminhar junto com a cultura. Na minha opinião, novamente, não estou impondo nada, mas ela deve caminhar junto até mesmo para a compreensão social, porque a partir do momento que você não fala da sua cultura, não fala do meio que você está inserido, você não compreende melhor o que pode acontecer do lado da sua casa, por exemplo. Aí a gente escuta muito, eu nem vou igual aqui agora, como um congado. Eu nem vou no congado, pra mim vira bagunça, então não é nada. Porque não conhece a cultura que está por trás dessa festa que é tão bonita, que é tão rica. Mas enfim, a minha opinião é isso. Realmente deve se caminhar juntos e isso merece muito mais atenção por parte do governo, principalmente as entidades responsáveis pela educação e o incentivo também da cultura. Quem que é o próximo? Carol com K? Oi gente, meu nome é Caroline e só complementando também o que a Kelly disse, eu acho que a cultura e a educação tem que sim andar juntos, até para a gente conhecer as nossas origens, porque a gente conhece, por exemplo, de cultura, a gente conhece as histórias dos nossos pais, então é interessante a gente conhecer a cultura de onde a gente vive, de onde a gente estuda, dos nossos familiares, nossos antepassados, porque isso se torna educativo, a gente vai aprender novos métodos, por exemplo, a medicina, o quanto ela evoluiu de tempos antigos para hoje em dia. Então, a cultura e a educação, para mim, tem sim que andar juntas. Alguém mais quer falar agora? Ainda não? A Gabi. Além disso, tudo que a Carol e a Kenny comentaram, né? Uma coisa que é muito importante destacar é a necessidade também das pessoas incluírem culturas diferentes, porque já está muito ricomente no Brasil, né? Essa questão de ter mais inclusão da cultura em si dentro das escolas, enfim. Mas também, por outro lado, tem muitas outras que ainda nunca foram realmente vistas, né? Como elas merecem. Por exemplo, talvez abranger um pouco mais da cultura budista, gostar da religião. Só um exemplo mesmo entre vários. Essa abordagem mesmo de inclusão de coisas, né? Talvez aumentar as pesquisas, pesquisar melhor as coisas, e descobrir mesmo, né? Novas culturas, e dar mais visibilidade mesmo. Certo? Quer falar, Lucas? Por enquanto não. Tá. Então, eu queria agora chamar a atenção para um outro aspecto. Vocês acham que, por exemplo, os governos deveriam unir, por exemplo, Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, Ministério da Cultura junto com o Ministério da Educação, ou vocês acreditam que eles precisam ter pastas separadas para dar mais atenção, cada um na sua área, porém ter um trabalho de cooperação entre ambos? O que vocês acham? Daqui a pouco ela fala, gente. Bom, então, gente, eu acho que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação devem sim caminhar juntos, devem se unir. Porque muitas das matérias nas quais a gente presencia no jardim escolar é relacionada à cultura, à história, à filosofia, à sociologia e a condições sociais. E a partir do momento que for unido a cultura local com essas matérias, além de ficar mais palpável, mais perceptível
cultura. Porque muita gente acha que o carnaval no Rio de Janeiro é uma cultura linda, linda. Só que olha pro Congado daqui com desprezo. Muita gente não só acha, como tem certeza de que festas talvez de outros estados, de outros locais, sejam mais ricas e mais culturais do que aqui, e talvez seja justamente por esta falta de ensino e de interesse dado pelo governo, que acaba repassando à população. Porque o interesse do Estado, muitas vezes, é fazer com que você aprenda uma matéria específica, principalmente as matérias exatas, que é onde você chega numa só resposta. E nós aqui, como somos uma sala de humanas, nós não queremos uma só resposta. Nós queremos N tipo de soluções para N problemas diferentes. E a partir do momento que limita muito a visão da população, é como se colocasse aquele negocinho de cavalo aqui. Ela só olha para frente, para frente, para frente. E o que está na lateral, a gente não consegue perceber, porque a nossa limitação está num lugar só, num destino só e numa resposta só. Então, acho que a cultura, ela faz com que o ser humano tenha um senso crítico muito maior, com que ele tenha um amor pelo local, pelo que ele vive, muito maior. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo Congado. Eu amo. Vai chegando a época, eu fico totalmente ansiosa para ver, para assistir. E eu reconheço que isso é um dos motivos para eu gostar tanto de estar nessa cidade. Então, acho que a cultura, ela incentiva o amor pelo local onde você vive. E é muito importante para você não desmerecer a sua cultura em detrimento de outra. Eu acho que também tem muito das pessoas não gostarem muito das suas culturas pelo fato de achar que está caindo muito na mesmice, por ter muito tempo convivendo com a mesma cultura, com a mesma religião, acaba abrangendo tudo no mesmo pacote. Acho que para eles ficam repetitivos e acaba não sendo muito interessante pegar e repassar isso para frente, por sempre estar ali fazendo as mesmas coisas com os mesmos tipos de pessoas, mas acabam que esquecem de, entre aspas, contagiar outras pessoas e mostrar quanto nossa cultura, religião e diversas outras coisas sejam tão lindas como já é. Sim. Mais alguém quer falar algo agora dentro disso? Então eu vou vou até passar para a Gabi agora, colocar uma questão para ela primeiro. Na sua visão, Gabi, você acha que é interesse do governo, quando eu falo governo de forma geral, nacional, estadual, municipal, o governo em si, e até mesmo os governantes, não só a nível nacional como fora, é interessante realmente que as pessoas estejam inseridas na educação e na cultura para a preservação desse poder deles? Será que isso é prejudicial ou não à manutenção do poder deles? Deixa eu pensar um pouco, formular uma resposta. Mas assim, pelo que eu entendi, né, de maneira geral, seria interessante para eles, esse estudo mesmo, né, da população. Sinceramente, eu acho que não, porque quanto mais estudo você tem, né, mais formas de abrir o pensamento mesmo, deixar de ser cada vez menos ignorante, pior para eles, porque, né, questão de eles conseguem manipular cada vez mais uma pessoa que não tem acesso a uma educação, assim, no modo geral, né. Relacionado à cultura, eu acho também que não seja interessante pela questão de que o governo geralmente ele é muito nisso de tipo querer meio que colocar uma coisa só em si. Implementar aquilo que é por exemplo, deles. de uma religião, né? O catolicismo, enfim, muito predominante e cada vez mais assim, exposto, né? Só que a gente sabe que a cultura envolve muito mais coisas, enfim. Realmente eu não acho que seja interessante para eles, não. Eu acho que eles sejam assim, tenham uma vontade mesmo de colocar isso mais em evidência, mais em importância. Ok. Quem agora? Alguém daqui quer colocar alguma coisa? Francisco? Você não? Sempre sobra pra você. Daqui a pouco é o João Vitor, viu? Ele tá ansioso. Eles vão estar calados. Então, acho que como a Gabi falou, não é interessante para o Estado de modo geral. Eu não estou falando de governador, de prefeito em si. Eu estou falando do Estado e da política. Que a população esteja engajada em questões de ciências sociais.
Por quê? Porque a partir do momento que você entra na sociedade, você começa a questionar comportamentos e padrões. E nisso acaba te levando ao senso comum. E o senso comum é o contrário do senso crítico, que é justamente o que a gente busca aderir quando estamos em ciências humanas. Quando a gente estuda a história, volta lá atrás, numa ditadura, por exemplo. Ela nos dá o senso crítico para a gente conseguir identificar os padrões que podem vir a se repetir em algum momento. Quando a gente volta lá atrás na colonização, a gente aprende como a estrutura social de hoje em dia ainda é prejudicada, ainda é influenciada pelo que aconteceu em 1500. Então, não é interessante para o governo ver pessoas que vão contra a massa, que questionam contra a massa. As pessoas que vão se levantar, por exemplo, numa Câmara de Vereadores e perguntar por quê. Tá, vamos fazer, mas por quê? Não é interessante para o governo seres críticos o suficiente para começarem a criticar coisas que são o senso comum. Então, é um senso comum como eleger um presidente, tá? Qual? Por quê? O que você tem a me oferecer? O que você vai fazer para o país? Eu acho que as posições de poder hoje em dia depende muito de mídia, depende muito do marketing e não tanto das qualificações de uma pessoa. A gente tem pessoas no poder que não têm o mínimo de noção social. Então, para chegar, por exemplo, em frente a milhares de pessoas e falar que pobre é pobre porque quer. A gente tem coaches hoje em dia que influenciam milhares de pessoas falando que todo mundo tem 24 horas no dia. Então, por que, por exemplo, Douglas é milionário e eu sou pobre? A consciência de classe, ela está sendo perdida. E isso é preocupante para a população e não para o Estado. Porque você não ter consciência de classe e você ir com o senso comum, ir com o efeito manada, é o que faz o governo do modo como ele é, que faz com que ele funcione. Quer completar? Acho que tá na hora do João falar um pouquinho, ele tá muito quieto hoje. Faz uma pergunta pra ele. Não, continua Não, aí mas desse. eu queria que você faça uma pergunta que daí eu falo um ponto de vista. Tá bom, então eu ia colocar essa questão agora. Dentro de educação, nós estamos vendo aí um projeto do governo federal agora de uma bolsa para o estudante estar em sala de aula. Porém, nas épocas passadas, estar na sala de aula é uma obrigação e era também uma porta para o futuro. Você, João, acha que essa bolsa vai fazer com que o estudante realmente mude resultados, com que isso realmente traga resultados benéficos, ou você acha que isso vai fazer com que o aluno vá para a escola simplesmente para cumprir aquilo, receber esse dinheiro e ficar por isso mesmo? Então, talvez, porque tem dois pontos de vista, tem dois lados. Querendo ou não, isso iria incentivar os jovens a frequentarem a escola, porque muitas pessoas têm que abrir mão da escola para trabalhar. Isso não veio acontecer comigo, mas eu já presenciei muitas pessoas abrirem mão da escola para terem que ajudar em casa, terem suas obrigações, mas a maioria dos jovens querem ter sua independência, só que ninguém quer abrir mão dos estudos, porque hoje em dia, sem o ensino médio, a gente não consegue praticamente nada. Apesar que virou uma coisa comum no ensino médio, agora as pessoas elas procuram um superior e tal, mas de qualquer forma a escola é importante para a gente. Só que eu acho que às vezes o governo não incentiva tanto a gente, porque igual a questão de horário, a carga horária que a gente tem é uma carga horária muito alta e acaba que muitas pessoas não conseguem conciliar. Como assim não conseguem conciliar? Eu mesmo, eu saio daqui por direto para o trabalho. Do trabalho eu vou para o almoço, eu almoço 4 horas da tarde. Aí depois eu durmo e é a mesma rotina. Só que tem muitas pessoas que não conseguem conciliar, porque às vezes a pessoa tem algum problema em casa, então ela fica sobrecarregada. E acaba tendo um desempenho ruim na escola. O que eu percebo é, tipo, na nossa cidade, muitas pessoas estão na cidade. Por exemplo, eu não sei se é o caso dessa sala, mas, tipo assim, ela estava dormindo hoje, ela não estava se sentindo tão bem. Só que, tipo, eu sinto que a escola não tem tanto apoio assim. Tem que olhar pra câmera. Então, não tem tanto apoio assim. Eu mesmo, tem dia que eu estou extremamente cansado, eu não consigo prestar muita atenção na aula. Eu fico até um pouco nervoso, mas depois eu pego a matéria com a Ludmilla e tal, tem dia que eu não consigo copiar. Mas eu acho que é uma coisa que tipo, a escola tem que trabalhar mesmo. Tipo, e não só a escola, né? Os alunos também, né? Tem que querer. Você, mano? Depois a Luz também quer falar, né? Não, tem certeza? Eu acho que quer, hein? Não, é porque ele tá soltinho, né?
Eu acho que isso do governo está fazendo, eu acho que seria um incentivo muito grande. Eu falo não só pela questão das pessoas manterem o tempo, mas eu falo que a gente vem estudar e acaba que, como o exemplo citado, ele vem estudar, trabalha de tarde e depois ainda tem muitas obrigações. Muitas pessoas têm as obrigações após a escola e depois que chegam da escola pensam que vão deitar, vão descansar e acabam que tem que arrumar uma casa, tem que fazer uma comida. Às vezes muitas pessoas já vimos N casos de que os meninos daqui têm que cuidar de pais, pessoas que passam mal, essas coisas assim, que tem uma... como é que fala? Obrigação, compromisso. Uma obrigação, um compromisso de ter que cuidar de uma pessoa que já está doente. Acaba que isso acaba dando uma sobrecarga na pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa que precisa largar os estudos por causa de uma situação financeira, ela acaba tendo muito mais um incentivo de vir estudar por causa daquela remuneração que ele vai estar tendo ali, do que por mais um interesse mesmo de estudar. Às vezes não é nem pelo interesse que ele não tem de estudar que a pessoa não estuda, mas assim pela realmente não conseguir estudar devido a tantas coisas que ele precisa de fazer no decorrer do dia. Kelly? Eu acho que é relativo, porque, como a Amanda falou, vai ter casos de pessoas que vão vir estudar realmente com comprometimento, porque são casos e casos. Esse dinheiro não é o dinheiro. Vamos falar assim, não vai mudar a realidade de uma família. Não é uma ajuda, não é o dinheiro. Porque a gente sabe que saindo daqui trabalhando, a gente consegue o dobro, se não o triplo, dependendo do trabalho. O que acontece é que hoje em dia, eu acho que tem a construção social de já cobrar muito jovem, principalmente nós do terceiro ano. E aí entra que a nossa geração, ela é extremamente engajada em querer tudo para hoje. Então a gente quer estudar, a gente quer fazer Enem, a gente quer vestibular, aí a gente quer trabalhar também e a gente se auto-sobrecarga por influência externa. Porque, por exemplo, uma pessoa hoje de 17 anos que não trabalha é muito mal falado, principalmente se for baixa renda, é muito mal falado. Vai chegando uma idade que você tem que ajudar em casa, você tem que ter obrigações. Chega uma idade que você não tem coragem de chegar para sua mãe, por exemplo, e falar que não é um sapato. Porque você sabe que você tem idade suficiente para ir procurar os seus meios. Então esse dinheiro vai ser uma ajuda e é extremamente necessário. Eu não estou falando que não vai ajudar nem nada. Só que existem pessoas e situações. Vai ter gente que só sai daqui, vai trabalhar para comprar as coisas delas, no caso. Não tem obrigação de ajudar com uma conta, por exemplo. Esse dinheiro vai ser ótimo. A pessoa não precisa sair daqui e trabalhar, porque esse dinheiro dá sim, com uma boa educação financeira regular para passar o mês, tranquilamente. Ok, agora alguém que precisa, por exemplo, pagar uma conta de luz dentro de casa, precisa fazer uma compra de verduras e frutas, por exemplo. Então, eu acho que o jovem, ele tem essa autocobrança social grande demais. E a gente absorveu tanto isso, que tudo tem que ser para agora. Assim, tudo. E acho que isso é muito também um pedido de socorro. Porque a gente, querendo ou não, a gente está numa escola estadual, nós somos sim baixa renda. Então, assim, qualquer pessoa que vem de sua força de trabalho é baixa renda. Independente, pode ser uma advogada riquíssima. Se ele vem de horas de trabalho, uma carga horária, ele é baixa renda. Tipo, baixa renda que eu falo, gente, que ele depende daquilo. Ele não consegue dividir em máquinas ou etc. Então, assim, nós como baixa renda, a gente sente essa necessidade de pedir socorro, eu não quero isso pro resto da minha vida. Eu quero um emprego melhor, eu quero uma faculdade melhor, eu quero, tipo assim, chegar num ponto da minha vida que eu não vou contar moedinhas no final do mês. Então, esse desespero é tão grande que a gente joga tudo de uma vez. É trabalho, é estudo, é vestibular, é não sei o quê. Então, assim, tem que ter muito cuidado e muito apoio psicológico, que é o que falta muito dentro das instituições de ensino. Aqui, por exemplo, a gente não tem. E falta demais, tem nem que seja uma psicóloga para perguntar como você tá. Porque a gente tá num ponto, eu não sei o resto pessoal, mas eu tô num ponto que eu sou uma dessas que é tudo pra agora, eu preciso de tudo pra agora. Eu trabalho, eu estudo, eu faço curso, então eu quero sair daqui e ir direto para uma faculdade, eu quero sair daqui e já ter uma profissão encaminhada. E eu sei que eu consigo? Sei, mas eu sei que até o final do ano eu vou estar um caco. Porque infelizmente essa é a realidade. E não tem um apoio, não tem ninguém para quando você chega aqui de manhã e fala, você tá bem e tal. Como é o caso de, a gente presencia várias vezes crises de ansiedade, de ataque de pânico, pessoas com crise de depressão, e não tem ninguém especializado para pegar na mão e você falar, calma, eu tô aqui, vamos conversar, vamos discutir. Então essa falta de apoio psicológico faz com que a gente não tenha um amparo necessário. É importante a renda? Extremo. Agora, eu acho que o segundo ponto que o governo tem que pegar e trabalhar é a questão da saúde mental.
fundamental dos alunos. E esse novo ensino médio, tudo que está fazendo é acabar com o restinho que a gente poderia ter. Carga horária muito maior, N matérias que não foram bem formuladas, os professores, muitos no primeiro ano que a gente viu, eles entraram de cabeça e não tinham nada. Não tinha uma apostila decente de projeto de vida e comunicação. Então, assim, é vergonhoso. Então, Estado, se tiver alguém aí assistindo, quer fazer? Faça, mas faça bem feito e dê estrutura. Principalmente pela gente que está aqui, porque a gente não tem peito para correr atrás de um curso para um professor. É obrigação sua. Você acabou com a vida de vários adolescentes com esse novo ensino médio porque não teve estrutura, porque não pensou antes de fazer. Talvez alguém da rede privada seja assim, vai mandar bem, vai sair, vai direto para um bom serviço. A gente aqui não. Aqui tudo que vocês estão tentando fazer é acabar com o nosso senso crítico. Mas se tem uma prova que o Ecos de Cultura é que com a gente vocês estão pagando miseravelmente. E vocês não vão acabar com isso. É ótimo, né? Eu quero... eu não sei como é que tá o horário nosso, alguém sabe aí? Dá uma olhada no celular. Meio-dia, 14 minutos. Então vou fazer mais um questionamento aqui, dentro dessa questão que a Kennedy levantou. João, você disse de conciliar esse trabalho e a escola e tal, e hoje gerou-se uma cultura dentro do... Isso acabou virando tipo assim, vamos dizer, um jovem se vê ansioso com essas cobranças, trabalho, estudo, automaticamente isso passa para frente. O jovem do lado sente isso também, e aí nas redes sociais eles partilham isso, eles veem as experiências um do outro. Que dica que você dá aí para quem está na mesma situação que você, conseguir conciliar a educação, o trabalho e fugir dessa, entre parênteses, desse costume, né, que tem jovens que estão ficando extremamente frustrados, depressivos? Como fazer, na sua visão? Na minha visão, eu acho que o jovem ele tem que conversar com ele mesmo e ver se ele realmente quer isso. Porque é igual, vou abordar o que ela falou, o ponto que ela falou, sobre que a gente sofre por cobrança externa, né, da nossa família. Ontem mesmo foi meu aniversário, a Evelyn foi em casa, então ela não vai deixar eu mentir. Eu estava conversando com a minha mãe e a minha mãe disse assim pra mim: nossa, mas sua mão tá cheia de cal, você tá descarregando o caminhão, você fez 17 anos hoje, por que você não para de trabalhar? Só que, tipo, ela fala isso, só que todos vão me cobrar. Eu sei que minha irmã vai me cobrar, meu cunhado vai me cobrar, meu pai, meu padrasto e todo mundo. Ninguém quer ver, tipo, um jovem de 17 anos sem fazer nada, né? Sem fazer nada. É bem complexo. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, a pessoa que está lidando com a mesma situação que eu tem que... Não é que ela tem que se fechar para a família, mas eu acho que ela tem que pensar mais nela e, tipo, deixar a família de lado, porque a gente tem que absorver coisas que vão ser úteis para a nossa vida. E agora, tipo, para o nosso futuro. A nossa família não vai viver nossa vida, então a gente tem que ter nossas próprias escolhas e nossas próprias decisões. Muito bom. Eu vou pedir para Caroline encerrar para nós. A gente já está caminhando para o final. E se você quiser fazer uma consideração final também, fica à vontade. Abordando muito o que o João também falou, na questão de lidar com esses problemas sobre a opinião das outras pessoas, sobre a sobrecarga que o adolescente tem, hoje em dia os pais, ou até mesmo colegas ou professores, cobram muito que você tenha um futuro que você tenha para agora também. Quer dizer, aborda o que a Kimberly falou, que a gente quer tudo para agora não só porque a gente quer, mas também por causa da pressão que as outras pessoas colocam. Então esse ano é o terceiro ano que os professores falam: é o Enem, essa atividade para o Enem, vocês têm que fazer o Enem, vocês vão fazer o Enem, o Enem, o Enem, o Enem. Então aborda uma questão em que a gente tem que parar, sentar e pensar com a gente mesmo: será que é isso que eu quero? Será que é esse futuro que eu vou querer para minha vida? Será que é essa profissão que eu vou exercer, por exemplo, de um pai que coloca o filho para fazer medicina? Será que eu vou me casar, entre aspas, com uma profissão que eu não quero? E eu vou me prender a ela pro resto da minha vida, sem a necessidade disso? Eu vou viver a vida que eu quero ou a vida que as pessoas querem pra mim? Isso é um tema que a gente tem que refletir com a gente, para pensar se a gente vai viver a vida dos outros ou a nossa vida. Certo? Quer falar não, Francisco? O Francisco falou que ia falar e depois... Bom, então o canal é esse, né? Sim. Isso, É assim nosso mesmo arroba que no escreve. Instagram.
Então, eu vou pedir para vocês aí que assistirem, compartilhem o Ecos da Cultura aí, que é o canal aqui do pessoal do 3º ano, Preg 4, do Chico Presente. E esse canal vai visar aí mostrar muita coisa bacana dentro da cultura para vocês, mostrar o que tem acontecido em Lagoa da Prata e diversas maneiras aí de estar orientando o jovem também sobre esses costumes contemporâneos, culturais aqui da cidade e também a nível nacional. E a Kemily então vai encerrar. Eu de novo, mas é pela última vez, gente, eu juro. Então, eu acho que o maior objetivo do Ecos da Cultura é incentivar vocês a romperem essa caixa, a saírem dessa barreira, que é o que a gente vai tentar fazer aqui. É vocês questionarem, é vocês falarem, é ser aquela pessoa chata mesmo, aquele que vai levantar a mão quando todo mundo falar que sim. Porque é importante isso, e a gente, principalmente por estar nessa fase de transição da vida adulta, precisamos sim dessa consciência. E a gente precisa sim retomar o que foi perdido lá atrás, que é a vontade de gritar, a vontade de falar, de pedir socorro, de falar o que precisa, o que tá bom e o que não tá. E a gente vai tentar fazer isso aqui. Então eu conto com a participação de todos vocês, que sigam e apoiem demais e que vocês cresçam junto com a gente ao longo desse ano. É isso.